E aí, tudo bem? Eu sou Lilt Christian e você sabia que é possível exportar arquivos no Photoshop de maneira automática enquanto você trabalha aí de boa no seu arquivo em PSD? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como você pode exportar assets automaticamente no Photoshop utilizando um recurso muito fácil, muito simples e apenas camadas. Antes de a gente prosseguir, não esquece de conferir aqui na descrição desse vídeo o link para o meu curso de Photoshop lá na Suite Criativa. Se você não conhece, a Suite Criativa é a escola oficial do Clube do Design e nesse curso você vai aprender comigo de verdade como utilizar as ferramentas do Photoshop para criar os seus próprios projetos gráficos. Você vai aprender desde edição de fotos, edição e tratamento de imagens, criação de fusões e também projetos para impressão usando o Photoshop. O link está aí na descrição, dá uma conferida, conheça, dá para acessar algumas aulas gratuitas lá na grade. Se inscreve que eu tenho certeza que você vai adorar. E vai fazer aí um diferencial muito grande para a sua carreira, para o seu aprendizado de Photoshop. Esse projeto que a gente vai utilizar como exemplo nesse vídeo é o projeto do módulo 4, onde os alunos estão aprendendo a criar materiais para impressão no Photoshop. Eu já usei ele no vídeo passado e hoje a gente vai explorar um pouco mais as possibilidades do Photoshop usando esse modelo aqui. Bom, primeiro eu vou esconder aqui as linhas guias do meu projeto, elas não vão ser úteis para a gente criou uma gradezinha modular, né? E para que a gente possa exportar os nossos assets no Photoshop automaticamente, é muito fácil. Basta você vir aqui no menu File e selecionar a opção Generate e escolher a opção Image Assets. Esse vídeo aqui, na verdade, surge de uma dúvida que foi publicada lá no nosso grupo no Facebook. Alguém queria saber como exportar as imagens ou as camadas no Photoshop de maneira automática, sem precisar ficar dando um comando, exportar, né, aqui em File e Export. E existe uma maneira de fazer isso. Eu expliquei lá no grupo como fazer e hoje eu resolvi gravar o vídeo mostrando aí algumas dicas e truques sobre isso. Depois de habilitar aqui em File, Generate Image Assets, a partir desse momento você pode utilizar nomes de camadas para que o Photoshop gerencie e exporte automaticamente os objetos do seu arquivo. É claro que para isso dar certo e para funcionar de um jeito mais bacana, é muito importante que o seu projeto esteja muito bem organizado. Então não adianta você fazer tudo nas 4 porradas e achar que você vai conseguir um resultado legal. Não, a gente tem aqui um projeto bem organizado, onde cada uma das atrações está separada aqui, olha só, em grupos de camadas, e a minha arte principal aqui no meio do meu projeto também, olha só, é um grupo maior aqui, onde eu tenho vários outros subgrupos aqui dentro das minhas camadas. Então você precisa organizar muito bem o seu projeto para que você comece a exportar os seus assets automaticamente. Bom, a partir do momento que você habilita então aquela opção, basta você vir aqui no nome do grupo ou no nome de uma camada especificamente, nesse caso eu estou utilizando grupos, e aí, por exemplo, aqui na atração 3, que é essa atração aqui da banda IMZEC, eu posso simplesmente dar 2 cliques e mudar o nome desse grupo para algo. Eu vou deixar o nome original atração 3 e colocar um .jpg, por exemplo. Basta você fazer isso e a partir desse momento o Photoshop vai criar uma camada chamada Flyer A5 Assets no mesmo lugar onde o seu arquivo original está salvo. Nesse caso, Flyer A5, claro que vai ser o nome do seu documento. Então basta colocar ali .jpg e a partir desse momento, dentro dessa pasta de assets, o Photoshop começa a gerar os arquivos automaticamente. Se eu, por exemplo, eu não quero o JPEG, eu quero aí uma imagem em PNG. É só mudar a extensão aqui para .png, vou dar um Enter e olha aí o resultado. A imagem vai ser atualizada e ela vai ser exibida agora, olha só, em formato PNG. Viu como é fácil? Eu posso, por exemplo, pegar aqui a segunda atração, a atração 2, que é essa que está aqui no meio, e fazer exatamente a mesma coisa, .png, e dar um Enter, e olha só o resultado, automaticamente o Photoshop vai gerar uma imagem .png dentro da minha pasta. Como está tudo muito bem organizado, eu tenho as imagens exatamente no formato e com o conteúdo que eu quero. Por isso é importante você manter as suas pastas bem organizadas. Então é basicamente isso. Tudo que a gente precisa fazer é habilitar aqui a opção Generate Image Assets e o Photoshop começa a gerar as imagens a partir desse momento. Mas existem algumas outras coisinhas que a gente pode fazer. Imagina que você queira exportar em PNG, mas também quer exportar em JPEG. Como é que a gente pode fazer isso? É muito simples. Aqui, por exemplo, na atração 3.png, eu posso colocar um ponto e vírgula. Eu vou copiar o mesmo nome aqui só para eu agilizar o processo. Vou colar e nesse caso vou colocar .jpg. E vou dar um Enter e pronto. Colocando então uma vírgula, eu consigo criar 2 arquivos separados
um em JPEG e outro em PNG. Dessa maneira, então, eu consigo exportar os meus assets de maneira automática. Vamos repetir aqui para a atração 2. Eu vou pegar aqui o nome da camada, vou copiar, colocar uma vírgula e vou colocar aqui e só mudar a extensão para .jpg. Olha só o resultado. O Photoshop, enquanto a opção estiver habilitada, vai gerando os assets para mim. Esse recurso é muito útil, principalmente para a galera que trabalha aí exportando projetos para a internet, para redes sociais, ou precisa exportar para colocar em um site e assim por diante. Calma que não acaba por aí. Você pode também estabelecer padrões de exportação para os seus assets. Assim como a gente sabe, a gente pode exportar... Na verdade, os formatos suportados são PNG, JPG e DIF. Eu não vou usar o DIF aqui para não complicar, mas a gente vai trabalhar dentro do PNG e JPG. Então você pode estabelecer critérios de qualidade. Assim como você pode exportar quando você salva um padrão JPEG, você pode escolher a qualidade, qualidade alta, qualidade baixa. A mesma coisa no PNG, 8, 24 ou 32 bits, você pode fazer isso também utilizando essa opção. E como é que a gente pode fazer isso? Eu vou simplificar aqui a nossa vida, a gente vai trabalhar por enquanto apenas com o JPG. Então vamos supor que eu queira aqui uma atração 3JPG. E eu gostaria que essa atração 3JPG tivesse uma qualidade de 50%. Então a gente vai compactar o nosso JPEG a 50%. Então basta você colocar ali no finalzinho do nome do arquivo. Toma cuidado aqui, olha, para não deixar esse espaço, tá? Quando você for colocar a qualidade, ela precisa ficar junto da extensão. Então eu coloquei ali os 50%, vou pressionar o Enter e pronto, olha só. Eu vou ter aqui nesse caso uma atração 3 com qualidade de 50%. Você observa aqui, olha, o tamanho do arquivo 38,1% para a imagem em JPG, por isso que está com fundo branco. Vamos fazer um comparativo? Eu vou colocar aqui um com 50%, vou colocar uma vírgula, e um JPG aqui com 80%, ok? E vou pegar mais uma aqui e colocar com 100%. Então eu vou exportar 3 arquivos JPG 100%. Fazendo isso, olha só, eu não vou ter arquivo nenhum gerado aqui. Por que está acontecendo isso? Eu adicionei aqui todos os 3 arquivos com o mesmo nome. Então todos eles são atração 3, atração 3, atração 3. E a gente não pode ter arquivos com o mesmo nome na mesma pasta, principalmente porque são o mesmo formato. Se você abrir aqui o log de erros, você observa que o Photoshop ele vai registrando nesse arquivo de texto que aparece junto com os arquivos tudo que está acontecendo de errado aqui nas suas exportações. Então ele está mostrando aqui, olha só, que você tem arquivos duplicados no mesmo caminho, né? Então o que a gente pode fazer? Aqui onde a gente tem a atração 3, a gente coloca a atração 3A, depois a atração 3B e a atração 3C. Eu vou dar um Enter e olha só o resultado. Agora sim eu tenho os 3 formatos JPEG com qualidades diferentes. Se liga aqui no nome do arquivo, tá? E a gente sabe que a qualidade vai crescendo. No primeiro arquivo a qualidade está em 50%, o tamanho 38.1 KB, então 50% de compactação no JPEG. No segundo arquivo a gente tem 80% de compactação, então uma imagem com qualidade melhor. Aqui a gente já tem um tamanho de arquivo maior. E no último, 100%, tá? Um arquivo full aí na qualidade JPEG, né? Com compactação JPEG, 160 KB. Então você tem aí essa variação de qualidade. E no caso do PNG, como é que funciona? Vamos aqui para a segunda camada. Atração 2 PNG. Nesse caso você pode escolher se é de 8, 24 ou 32 bits a sua exportação. Então atração PNG, vou colocar aqui o número 8. E depois, aqui no caso vai ser a atração 2A.png8, depois a atração B.png24 e a atração C.png, vou colocar aqui a atração C.png de 32 bits, olha só. Então tem aqui A, B e C, deixa eu ver se eu coloquei o B aqui, de 8, 24 e 32 bits. Se eu pressionar o Enter e olha só o resultado, a gente vai ter... Ele mostrou só 2 arquivos aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Veio o A e o B. Então, na verdade veio aqui o A e o C, né? Tá faltando o B. Ah, já sei, porque eu coloquei aqui na atração 2PNB. Olha só que maluquice, né? Então pronto, agora sim, nós temos aí de 8 bits, aqui com 79,2 KB, olha só aqui a imagem. O PNG de 24 bits com 291 KB. E olha só, já fica com um contraste bem mais evidente. E um PNG aqui de 32 bits está com 364 KB. Essas aí são as variações que a gente tem para PNG. Então essas são as variações de qualidade, sendo que no JPEG você pode ir de
de 1 a 100%, né? E no PNG você pode variar aí entre 8, 24 e 32 bits. Mas calma que ainda não acabou por aí. Além de você poder definir a questão da qualidade nas exportações dos seus assets, você também pode definir o tamanho de saída desse material que vai ser exportado. É óbvio que você tem que ter aquela noção de reamostragem, né? Se você ampliar a sua imagem, você não ganha qualidade, você apenas aumenta aí as falhas. Mas se você tiver um documento com uma boa resolução e você quiser exportar esse projeto com tamanhos diferentes, você pode fazer isso sem problema nenhum, utilizando o mesmo recurso. Como é que funciona? Eu vou simplificar aqui a atração 3, tá? Então a atração 3.jpg é o nosso primeiro arquivo, vou pressionar o Enter e olha só o resultado. A gente vai ter aqui a atração 3.jpg. Vamos supor que eu queira exportar esse atração 3 em dois tamanhos diferentes. Eu quero manter o tamanho original, deixa eu ver qual que é o tamanho original aqui. Vou colocar aqui as dimensões. Olha só, o meu tamanho original é 440 por 450 pixels. Então eu quero exportar um com o meu tamanho original e eu quero exportar uma outra cópia desse arquivo com o dobro do tamanho. Então ele vai duplicar de tamanho. Como é que a gente pode fazer isso utilizando os assets? É muito fácil. É só você colocar um valor numérico antes do nome do seu documento. Vamos supor que você queira ir ele com o dobro do tamanho, então coloca 200%. Então a gente vai ter a atração 3JPEG 200%, eu vou colocar 3A, tá bom? E a atração 3JPEG-B, que não vai ter esse dimensionamento aqui de 200%, então vai ser 3B. Pressionando o Enter, pronto. Então olha só, 200% aqui tem que ter o espaço, tá bom? Atração A.jpeg, ele vai aparecer então com o dobro do tamanho. Vamos conferir? Olha só, vamos ver aqui as dimensões, cadê? As dimensões 880 por 900. E a atração B, 440 por 450, que a atração B não tem um prefixo de tamanho, então ele vai continuar com o mesmo tamanho do original. Você também pode definir isso aqui como medidas em pixels, tá? Você quer 100 por 100 pixels? É só colocar aí 100 espacinho x100, ok? Dá um Enter e olha só o resultado. O seu projeto vai ficar com 100 por 100 pixels. É claro que você só faz isso se ele for quadrado, se não for é só a zoeira que vai ficar, tá bom? Então você vai ter esse resultado aqui muito feio, muito ruim. Não é importante. Eu recomendo que você não faça isso, tá bom? É por isso que eu prefiro utilizar os valores em percentual. Então, se você quiser que ele mantenha o tamanho original, deixa como está. E se quiser mexer no tamanho, utilize 5, 10, 15, 20, 30, até 100%, 1000%, 500%. Olha só, vou dar o Enter aqui. E olha aí o resultado, ele exportou aí o meu JPEG com 500%, então ele vai para aí 2.200 por 2.250 pixels, ok? Então você pode ir brincando com esses nomes, a única coisa que você tem que tomar cuidado é justamente com essa questão do espaço aqui no começo, tá bom? Quando você coloca medidas em percentuais, tem que deixar um espacinho entre o valor e também o nome do arquivo. Quando você vai colocar a qualidade no final, como aqui no caso do PNG, você já não coloca o espaço, tem que ficar coladinho aqui com a extensão do arquivo, ok? Vamos continuar. Bom, além de a gente poder fazer isso, eu vou simplificar aqui minha vida, eu vou deixar aqui apenas a atração 3, tá bom? Atração 3.jpg e aqui embaixo a atração 2.jpg. Eu nem vou colocar qualidade, ele vai assumir a qualidade padrão. E olha aí, então tem essas duas imagens aqui. Bom, vamos supor que a gente queira justamente preservar esse nosso critério de exportação, onde a gente quer exportar sempre em alta definição e em baixa definição. Eu gostaria de ter, então, os meus documentos separados em pastas. Eu já tenho aqui minha pasta de assets, que o Photoshop cria automaticamente, e aqui dentro eu gostaria de separar esses documentos em pastas para deixar eles mais organizados. Eu vou exportar sempre com o dobro de tamanho ou com o mínimo de tamanho. O que a gente pode fazer? Sempre que você quiser colocar um asset exportado dentro de uma subpasta, basta você colocar o nome da subpasta e depois uma barra. Por exemplo, eu vou colocar aqui alta, colocar só alta mesmo, tá bom? Barra atração 3JPG. Vou dar um Enter e olha só o que acontece. Automaticamente o Photoshop vai criar uma pasta com o nome alta. Então, a partir do momento que eu sei que eu posso criar pastas colocando apenas uma barrinha antes do nome, o que a gente pode fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos separar os nossos objetos exportados por formato de arquivo. Então, eu vou ter uma pasta para JPEGs e uma pasta para PNGs. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode colocar aqui o nome da pasta antes sempre, né, da barrinha. Então, a gente vai colocar aqui PNG barra atração 3 e aqui eu coloco PNG na extensão do arquivo. Depois eu vou repetir o processo
Selecionando aqui, eu vou copiar e colar para agilizar o processo. E aí colocando aqui JPG, e aí eu mudo a extensão do documento depois para JPG também, e vou dar um Enter, e olha só o resultado. Eu vou ter uma pasta JPEG com o arquivo JPEG dentro, e uma pasta PNG com o arquivo PNG dentro. Então, entendendo que a gente pode simplesmente colocar o nome da pasta e uma barrinha, e assim a gente consegue criar subpastas, você pode então organizar melhor os seus projetos, separando eles por formato também. Então vamos lá, para a atração 2, eu quero uma pasta PNG, coloco uma barra e aí tem a atração 2. E aí depois uma pasta JPG, barra, atração 2, deixa eu escrever direitinho aqui, ponto .jpg e dou Enter. E olha só o resultado, você vai ter exatamente as mesmas exportações. Eu acabei exportando errado aqui, né? Deixa eu ver, PNG, atração 2 JPG, aqui tá errado. Aqui a extensão é PNG. Pronto, é só dar um Enter. Agora sim, olha só. Então você consegue separar os seus documentos por formato de arquivo. Tá, mas aí você me diz, não, Lilt, eu não quero exportar as minhas imagens por formato. Gostaria de organizá-las em pastas e deixá-las com um tamanho específico. O que eu posso fazer neste caso? Para fazer isso, não dá simplesmente para digitar, por exemplo, o tamanho aqui 200%, por exemplo, nesse caso aqui do PNG na parte de cima, não dá para colocar 200%. E quando você fizer isso, o que vai acontecer é que o documento vai ficar com o nome 200% na frente, então ele não vai aceitar. O que a gente pode fazer? Deixa eu devolver os nomes aqui para o tamanho, para o nome original. Atração 3, ok? Eu vou remover aqui os assets. Atração 2. E você pode utilizar uma camada vazia no Photoshop para estabelecer os padrões de exportação para subpastas no seu documento. Então a gente gostaria de criar subpastas para alta resolução, para baixa resolução, por exemplo. Vamos lá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova camada vazia, e nessa camada vazia, tudo que precisa fazer é iniciar o nome dela com a palavra padrão. Se você usa em português, é claro, você começa com padrão. Se você usa em inglês, que é o meu caso, você coloca default, tá bom? Coloca default, e isso já indica para o Photoshop. Olha, Photoshop, essa camada aqui é uma camada de configuração, então é ela que vai editar como que você vai coletar aí a exportação dos assets em subpastas. E aí o que a gente quer como padrão é que a pasta de alta definição, a gente vai separar em duas pastas, uma pasta chamada alta e uma pasta chamada baixa, e que a pasta de alta seja com o meu documento sempre com 200% do tamanho, e a pasta baixa seja com o documento no tamanho original. Então a gente faz isso, olha, 200% alta. Vou colocar o alta aqui em letra maiúscula. Então você indica qual que é o tamanho do documento, o tamanho de ampliação, nesse caso 200%, e em seguida qual que é o nome da pasta que essa alteração vai ser aplicada, em qual pasta esses documentos vão ser aplicados. E aí a gente vai criar aqui, coloca o sinalzinho de mais, tá? A gente vai criar uma pasta chamada baixa. E nesse caso a gente vai manter o padrão aqui em 100%. Nem precisava colocar, mas eu vou colocar aqui para ilustrar para você, tá bom? Então vai ficar assim, 200% para a pasta alta, e aqui está o contrário, porque a gente precisa colocar os 100% antes para a pasta baixa. Pronto, é só dar um Enter. Então fazendo isso, olha, colocando uma camada default, 200% todos os arquivos que estarão na pasta alta, e 100% todos os arquivos que estarão na pasta baixa. E onde a gente colocou o nome das pastas, a gente precisa colocar uma barrinha logo em seguida, tá? Então coloca o nome da pasta e a barra para indicar que é uma pasta. Nesse caso, eu vou apenas exportar uma vez aqui o atração, ele já vai ser posicionado nas pastas que você criou ali no default, olha só. Então a gente tem aqui o Flare Assets, e aí a gente tem aqui a alta, olha só, com o dobro do tamanho, e aqui a baixa com o tamanho original, tá bom? Então depois que você definir aqui os padrões, não é necessário mais utilizar as nomenclaturas individualmente para as suas camadas, ok? Então vamos lá, eu não quero JPEG, eu quero PNG, eu quero PNG. Nesse caso aqui, a gente precisa especificar qual que é o PNG que a gente quer. Eu vou colocar aqui um PNG 24, vai? A mesma coisa aqui, atração 2.png 24, e aqui a mesma coisa, eu não coloquei o ponto aqui em cima, né? Ponto PNG 24. Aqui embaixo a mesma coisa. Ponto PNG 24. E a última arte principal, ponto
PNG24 e vou dar o Enter. E olha só o resultado. Eu vou ter, então, dentro de cada uma das pastas, alta e baixa. Na pasta alta eu sempre vou ter os materiais com o dobro do tamanho, inclusive aqui a minha arte principal, olha só. E a gente tem também aqui as nossas imagens em baixa definição, também com um PNG, olha aí, bonitinho, nossa imagem com o tamanho original, tá? Você observa aqui que quando a gente coloca o PNG 24, ele acaba convertendo a imagem para um fundo branco. Eu não sei explicar por que o Photoshop faz isso, mas se você remover aqui a nomenclatura de 24 e deixar o formato padrão, ele exporta com um fundo transparente, tanto para o tamanho padrão quanto 32 bits também. Se você colocar para 32 bits, ele exporta com um fundo transparente e aí você vai ter os seus projetos tanto em alta quanto em baixa, ok? E a partir dessas dicas, é só você brincar com os nomes das suas camadas, exportar quantos arquivos por vez você quiser, tudo de maneira automática no Photoshop. Enquanto a opção aqui em File Generate estiver habilitada, o Photoshop vai fazer essa exportação automaticamente para você. Quer mais um exemplo? Vamos supor que você queira, na verdade você não quer exportar aqui cada um dos objetos individualmente, não. Você gostaria de criar uma exportação automática de todo o projeto. Então eu gostaria que meu flyer inteiro fosse exportado em JPEG à medida que eu vou trabalhando com ele. O que você pode fazer? Cria um grupo geralzão de todo mundo e aí você pode fazer isso aqui, olha, flyer. Deixa eu colocar aqui, flyer.jpg. E dando Enter, tem um probleminha aqui, eu acho que eu esqueci algum nome. Tá aqui, olha só, tem um arquivo aqui dentro. Pronto, vou tirar aqui e olha só, dando erro, vamos ver qual que é o problema. Tá aqui, olha só, seu verão. Porque tem um endereço aqui e ele está dando um conflito com a minha exportação. Deixa eu voltar aqui para selecionar apenas ele. Agora sim, olha só. Vou colocar aqui site. Pronto. Deixa eu habilitar e desabilitar. Agora sim, olha só. Então eu desabilitei e habilitei ali, acabou sobrando aqui alguns arquivos. Mas eu habilitei e desabilitei depois de resolver o erro ali, né? Aqui eu desabilito e habilito de novo. Prontinho. E a partir agora do Flyer JPEG, eu tenho sempre um Flyer exportado em JPEG. Mas eu quero um Flyer JPEG aqui com qualidade full top, né? Então, vou colocar aqui 100%. Olha só o resultado. É um JPEG aí de 4 MB de tamanho. E aí qualquer alteração que você fizer no seu projeto original, vou expandir aqui. E vamos supor, eu quero colocar aqui a minha arte principal, a minha modelo, eu quero que ela fique preto e branco. Coloca aqui um controle de Black e White, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Cadê? Hue Saturation. Colocar um Black e White mesmo, prontinho, ficou preto e branco. Dá um Ctrl S para salvar, fez o salvamento, pronto, olha só, automaticamente o Photoshop vai atualizar as modificações no seu arquivo. Então sempre que você quiser atualizar alguma mudança em um arquivo que já foi exportado, é só dar um Ctrl S para salvar e pronto. Olha, escondendo aqui a camada, depois, olha só, voltou lá, a sua imagem em .jpeg está garantida, ok? Bom, espero que você tenha gostado da dica. Não se esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e de conferir, é claro, o meu curso de Photoshop lá na Suite Criativa. Se você tiver alguma dúvida, é só utilizar os comentários aqui embaixo. Não importa quando você esteja vendo esse vídeo, se eu estiver vivo eu te respondo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.